Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vai começar a nossa primeira videoaula. Nós estávamos conversando na última aula que nós tivemos através do Zoom e nós havíamos começado a falar sobre um gênero textual novo, que era histórias em quadrinho. Aí nós até vimos algumas tirinhas que nós lemos e aí nós começamos a fazer um exercício juntos e paramos lá na página 66. E aí hoje a gente vai iniciar vendo as respostas que faltaram, que é da letra B, da letra C e do número 5, tá bom? Então eu só vou dizer as respostas porque vocês já ficaram de fazer na casa de vocês, então só para vocês confirmarem depois que tá tudo certinho, tá bom? Então a B, a pergunta era assim: no segundo quadrinho, a expressão de Marinês é igual à do primeiro quadro? O que mudou? Então, essa pergunta se refere a esse quadrinho aqui, ó. A expressão dela estava de um jeito no primeiro quadrinho e no segundo quadrinho mudou. Então, a resposta da letra B é não. A primeira resposta é não. A expressão da Marinês não ficou igual. E o que mudou? O que mudou é que a expressão dela mudou de tranquila para assustada, tá bom? Então, essa é a resposta da letra B. Daí vocês podem corrigir aí no livro de vocês ou ver se está tudo certinho. Depois tinha a letra C. Comente com o professor e os colegas os tracinhos em volta do rosto da Marinês. Será que eles indicam alguma coisa? Bom, como nós não estamos juntos na sala de aula, então eu vou comentar com vocês daqui mesmo do vídeo. Esses tracinhos aqui, eles indicam uma coisa assim, eles indicam que ela ficou espantada, que ela ficou surpresa, né? Então, na face dela em si, não mudou nada, mas aqueles risquinhos que estão em volta, eles indicam sim que ela mudou. Então, na letra C, não precisa escrever nada, porque no livro estava só dizendo que dá pra gente comentar em sala de aula. Tudo bem? Então, agora, nós vamos para a pergunta número 5. Diz assim: observe o balão de fala do terceiro quadrinho e marque com X a alternativa correta sobre o seu formato. Então, ó, esse é o quadrinho, certo? É aqui tem as alternativas. Eu vou ler cada uma para a gente ver qual é a correta. A primeira: este balão apresenta um formato diferenciado para ocupar mais espaço no quadro. A segunda: as letras em tamanho maior e cor destacada dentro do balão com formato diferenciado indicam que Marinês está chorando em voz alta. A outra: as letras na cor vermelha e em tamanho grande dentro do balão servem para indicar que Marinês está falando bem baixinho. E a última: o formato do balão mudou porque apareceu mais um personagem no quadro. E aí, qual vocês acham que é a alternativa correta? Bom, quem acha que é a segunda, acertou. As letras em tamanho maior, que é esse uá que está aparecendo aqui, de cor diferente também, elas indicam que Marinês estava chorando em voz bem alta, que ela estava, todo mundo que passasse na rua ia ouvir ela chorando, tá bom? Então vocês corrigem aí. Daí nós vamos para a página 67, que é essa daqui, essa vocês ainda não tinham feito. Então, a gente vai ler a pergunta 6. No quadro apresentado na atividade anterior, por que a ponta do balão está apontada para a personagem Marinês? Então, é aqui, ó. A pontinha do balão está apontada para Marinês. Por que está apontada? A resposta é para indicar que é ela quem está chorando. Ou seja, ela que está emitindo aquele som do buá. Tá bom? Então, essa é a resposta que vocês podem escrever no número 6. E aí, agora a gente vai aprender que essas palavras que aparecem assim, em destaque nas histórias em quadrinhos, elas têm um nome, né? Tem um nome para isso. Então, para vocês entenderem isso, a gente tem que ler o que está escrito aqui nesse quadrinho a cor de rosa, tá bom? Então, eu vou ler aqui e vocês acompanham aí no livrinho de vocês. Então, diz assim: a palavra buá, em destaque no terceiro quadro da HQ, é usada para representar o som de uma pessoa chorando. Assim como ela, existem diversas outras palavras que são usadas para representar sons
produzidos pelas pessoas e por animais, e o barulho de objetos, de ruídos e de fenômenos da natureza. Essas palavras, elas têm um nome, e esse nome é um nome bem grandinho, meio complicado, se chama onomatopeia. Isso é um recurso bastante utilizado nessas tirinhas, nesses HQs, nos gibis, nas historinhas de gibi, como essas que a gente viu agora, tá bom? Então, ó, toda vez que vocês virem essas lerem aí nas histórias em quadrinhos, nos gibis, essas palavrinhas representando choro, ou por exemplo, quando um cachorrinho late, daí aparece lá, au, 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 ou então miau, miau. Então, todas essas palavrinhas têm um nome, que é onomatopeia, tá bom? Então, agora a gente pode pular para a sétima questão, que está embaixo desse quadrinho cor-de-rosa. Na história que você leu, aparece outra onomatopeia, aquela história que a gente leu do chachado, lá na aulinha do Zoom. Olha lá, apareceu essa onomatopeia aqui, que foi quando a Marinês começou a chorar pela primeira vez. Aí vem duas perguntas aí embaixo. O que a onomatopeia sniff representa nesse quadro? Não precisa escrever a resposta, tá bom? Essas duas questões também eram só para a gente discutir em sala de aula. Então, o que elas representam? O que ela representa? É usada para indicar que Marinês está chorando de um modo mais contido. O sniff, ela está chorando assim bem baixinho. E o guá, ela está chorando bem altão, para todo mundo ouvir, tá bom? Então, essa é a diferença. Que essa é a pergunta, inclusive, da próxima questão, que é a B. Por que nesse quadro foi usada a onomatopeia sniff e não boa, como nos outros quadros que a gente viu? Porque nesse quadro, da página 67, o autor usou a onomatopeia sniff para indicar que Marinês estava um pouquinho mais calma, um pouquinho mais tranquila, diferente de quando ela chorou mais alto, que foi o que ela viu pela primeira vez, o rio poluído. Ela ficou muito triste, ela chorou bem alto, tá bom? Bom, aqui na página 68, tá quase acabando essa parte das tirinhas do chachado. Também vai falar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos e os balõezinhos que aparecem. Então, eu vou ler na página 68, ó, essa questão aqui, a número 8, tá bom? Nas histórias em quadrinhos, além dos balões de fala e das onomatopeias, são usados outros elementos gráficos. Observe a forma como foi usado o ponto de interrogação no quadro a seguir. Olha, lembra que nós aprendemos sobre ponto de interrogação, exclamação, como a gente usa cada um? Olha como nesse quadrinho aqui o ponto apareceu. Ele não apareceu com preto, fininho, ele apareceu em destaque aqui, bem grande, não é? Em azul. Por que será que ele apareceu assim? Então vamos ver o que o restinho aí da lição vem falando pra gente. O que o ponto de interrogação representa nessa imagem? Então, a resposta é a seguinte. Nessa imagem, o ponto de interrogação indica que Marieta está bem confusa com a situação, pois ela vê Chachado chorando e não sabe o motivo. Lembra que primeiro a Marinês começou chorando, depois apareceu o Chachado chorando e por último apareceu a Marieta. Mas a Marieta olhou assim estranho para ele, porque ele estava chorando. Então, é esse ponto de interrogação está querendo dizer isso. Ela está, nesse exato momento, por que ele está chorando? Ela está se perguntando. Por isso que está aparecendo esse ponto de interrogação azul, em destaque. Tá bom? Então, a resposta para essa questão é a seguinte. Todo mundo com lápis na mão, né? Nessa imagem, o ponto de interrogação indica que Marieta está bem confusa com a situação que ela está vendo lá, pois ela vê Chachado chorando e não sabe o motivo. Então, essa é a resposta para vocês escreverem, tá bom? Tudo bem? Vou dar um tempinho aí para vocês escreverem. Se quiser dar uma pausa no vídeo, voltar para vocês verem a resposta direitinho, tudo bem. E depois, seguindo aqui, tem um quadro, Entre em Ação, os desafios da onomatopeia. O desafio das onomatopeias. E é para ler também. Então, para a gente praticar a leitura juntos, eu vou lendo daqui e vocês vão seguindo com o dedinho aí, tá bom? As onomatopeias também representam sons produzidos por animais. Vamos descobrir alguns desses sons? Na imagem a seguir, na próxima página,
estão faltando as onomatopeias de cada animal dentro dos balões. Junte-se a um colega e, em dupla, tentem descobrir qual onomatopeia do quadro preenche cada balão corretamente. Então, essa atividade é mais uma daquela que a gente ia se juntar com os amiguinhos em dupla na sala de aula ou em trio para poder fazer. Mas não tem problema você fazer isso sozinho, tá bom? Ó, na página 69 aparece esse quadro aqui. E aí tem três animais, quer dizer, tem mais de três, mas tem três animais diferentes. A vaca, a galinha e o porquinho. Cada um desses emite um som diferente. E é esse som que eles emitem, que se chama onomatopeia, que é o que vocês vão escrever aqui dentro do quadrinho. Então faz de conta que aqui tem um gatinho. Faz de conta que aqui tem um gatinho. O que a gente vai escrever aqui? O que o gatinho faz? Isso, miau. Então a gente vai escrever aqui, miau. Só que não é um gatinho que tem aqui, é uma vaca. Então o que vocês vão escrever aí nesse balãozinho? Qual é o som que a vaca produz? Mu. Então é isso que vocês vão escrever. Ó, é desse jeitinho mesmo. M, U, mais de um U. Porque ela não fala mu, ela fala mu. Vários U's, tá bom? Depois tem um outro aqui pequenininho, ó, do lado da vaquinha. O que é para fazer? O que é para escrever? Qual o som que esse bichinho produz? Ió, ió, ió. Então é para escrever ió, ió. Tá bom? Agora esse tá facinho, hein? Ó. Os pintinhos... Qual o som que os pintinhos produzem? Quem lembra? Esse é bem facinho. Piu, piu, piu. Então aí dentro é para escrever piu, piu. Ó, para ficar mais fácil para vocês, aqui tem todos os sons que esses bichinhos aqui emitem. Então vocês vão escolher cada um desses, vão ler, né? E vão colocar nos quadrinhos respectivos ao som de cada animal, tá bom? Então o primeiro é mu, depois o ioiô, para vocês corrigirem aí. Os pintinhos fazem piu-piu, o galo faz cocoricó e o porquinho faz nhoque, nhoque. Aí tá escrito direitinho, é oink, oink. Combinado? Tá bem? Vamos para a questão número 9, tá bom? Com base na HQ, na história em quadrinho, responda ao que se pede. Em qual quadro o leitor descobre a razão do choro de Marinês, Chachado e Marieta? Para responder essa questão, a gente tem que voltar lá no início para a gente ver aqui, ó, na página 64, que fala exatamente, ó, mostra exatamente que momento que a Marieta descobriu o choro deles, tá bom? Então a gente tem que voltar lá, vocês têm que voltar lá para vocês verem direitinho para poder responder essa questão. Enquanto vocês estão pegando o lápis, eu vou dar a resposta para vocês verem se está certinho. O leitor, né, que somos nós, que hora que a gente descobriu que a Marinês estava chorando, o motivo deles estarem chorando? Então a resposta é a seguinte: o leitor descobre o motivo do choro no final da história, ao ver o último quadro. Porque qual era o motivo? O rio estava poluído, as empresas estavam poluindo o ar, então por conta disso eles estavam chorando. Então é só nessa hora que a gente descobre o motivo por que eles estavam chorando, tá bom? Agora a letra B. Por que os personagens estavam chorando? De que maneira isso foi mostrado no quadro? Então por quê? Eu já falei um pouquinho da resposta. Eles estavam chorando porque eles encontraram o rio e uma fábrica poluindo o meio ambiente. E o restante da pergunta é: de que maneira isso foi mostrado no quadro? Isso foi mostrado no quadro demonstrando os três personagens chorando juntos enquanto eles observavam, olhavam os peixes mortos, o lixo recebendo rejeitos das fábricas e tudo isso, tá bom? Então essa é a resposta. Aí vocês fazem isso, vocês dão uma pausinha aí, porque a resposta é longa, e vocês vão preenchendo conforme vocês forem conseguindo. Depois despausa e vai continuando, tá bom? Então, por hoje, a nossa matéria de português vai ficar por aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer um outro conteúdo de uma outra matéria, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem e logo, logo a gente se encontra.